Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Introdução à Filosofia, através do livro Aprender a Viver. Hoje a gente irá continuar ao que a gente vinha discutindo nas últimas duas aulas e o tema de hoje vai ser a passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, certo? Então, a gente vai explicar essa passagem, né? Vai explicar como houve essa jornada de sair do mito para chegar à filosofia, para chegar ao pensamento filosófico científico. Temas que iremos trabalhar hoje: surgimento da filosofia na Grécia, passagem do mito à filosofia, os conceitos iniciais trabalhados nessa etapa inicial da filosofia, physis, causalidade, arqué, cosmos, logos e o caráter crítico. E iremos começar a trabalhar os filósofos pré-socráticos, a escola jônica e finalizaremos com a escola pitagórica. Por que a gente vai fazer esse percurso se, caso você já tenha lido o livro Aprender a Viver, o Luc Ferry não trata desses assuntos. Né? O capítulo 2 do Luc Ferry, ele vai fazer um pulo, né? Um salto. Ele sai da explicação do que é filosofia para... ele sai da explicação da filosofia para explicar o estoicismo. Ele vai explicar esse tripé que ele falou que a filosofia se sustenta, se fundamenta, teoria, ética e salvação, utilizando o estoicismo como exemplo geral para todo o período da filosofia antiga. E, embora, se a gente fosse abordar o livro em si, né, o que de fato o livro está trabalhando em si, a gente faria esse pulo. Como aqui no canal não há nenhuma introdução ao pensamento filosófico, né, esse curso está servindo como uma introdução à filosofia, é importante que a gente tenha um conhecimento de tudo que vem antes do estoicismo, porque senão essa compreensão ela não fica tão fundamentada. A gente ignorar Sócrates, Platão e Aristóteles antes de falar de estoicismo faz com que a gente perca uma boa compreensão do que está sendo falado ali no estoicismo e, por que não, em tudo aquilo que vem depois, inclusive. Tá? Então, a gente precisa entender que filosofia não nasce pronta, né, como a gente viu, ela nasce por meio do Taumatzen, né, que a gente discutiu, a fascinação, o encantamento, o maravilhamento. E é interessante a gente verificar como foi esse maravilhamento inicial até chegar aos dias de hoje. Então, iremos sim trabalhar o livro Aprender a Viver do Luc Ferry, iremos sim trabalhar os capítulos subsequentes, mas eu decidi que também irei trabalhar a história da filosofia com vocês, ainda que não de um modo super aprofundado, tá? Pelo menos o fundamental, para que a gente possa chegar lá no capítulo 2 do livro, quando ele vai falar de estoicismo, tendo a mínima compreensão do que se precisa para entender o estoicismo com mais fundamentação para tal. Então, é interessante a gente também não só pegar alguns recortes da história da filosofia para entendê-la, mas entender de fato quais são os principais filósofos da história, quais são as primeiras ferramentas que esses filósofos criaram, né? Mapear esse solo que vem sendo construído há 2.500, 2.600 anos até os dias de hoje, e compreender também essa passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, que ela foi gradual, né? Ela não foi de um modo abrupto. Bom, antes da filosofia, também havia o maravilhamento, né? Também havia o fascínio, o encanto pelo mundo. Também havia as mesmas perguntas, as mesmas inquietações que temos quando estudamos, né? Quando tentamos responder
a essas questões através da filosofia. Só que, inicialmente, essas respostas eram dadas por um outro tipo de discurso, por um outro tipo de pensamento. Essas respostas eram dadas através do mito, tá? Então, o mundo, a realidade, era explicada através do pensamento que chamamos de mitológico, tá? Então, a origem do universo, o destino humano, a condição humana, tudo isso também era respondido, tá? Não é como se não houvessem respostas para essas indagações, mas a forma como essa resposta era dada era através dos mitos. Também é importante que a gente faça uma correção aqui da ideia de que mito é mentira, tá? Não é interessante a gente ter essa visão sobre mito, do mito ser uma mentira, porque naquela época, quando ele estava sendo dito, ele não era compreendido como uma mentira, ele não era compreendido como uma falsidade, né? Como uma história meramente simbólica. Era de fato a compreensão que se tinha, e essa compreensão que se tinha da forma como era passada, dessa forma como os mitos passam, também tinham funções, tá? O mito, por mais que hoje a gente saiba que o mito ele não é uma descrição fidedigna da realidade como ela é, mas ainda assim, esse mito ele tem uma importância. Esse mito ele tem um fundamento. Esse mito ele sustenta uma cosmovisão onde aquelas pessoas que aderem àquela cosmovisão, elas pensavam daquela forma. Então, se eu procuro entender como um grego lá do século VII pensava, eu preciso compreender como era a forma como ele pensava, olhar para o passado com os olhos do passado, tentar, né? Não olhar o passado com os olhos do presente. E mesmo assim, ainda é interessante que a gente estude os mitos nos dias de hoje. Existem funções do mito que também são importantes para nós nos dias de hoje, tá? De modo que simplesmente dizer mito é mentira, mito é ilusão, mito é falsidade, ou utilizar mito como sinônimo de mentira não é algo muito correto, não é algo muito exato. O Luc Ferry, inclusive, tem 2 livros, né? São 2 volumes, o Aprender a Viver. Existe esse primeiro volume, que ele vai falar de filosofia, e existe um segundo volume, onde ele vai falar sobre mitologia grega. Então veja que, ainda que o livro Aprender a Viver fale de filosofia, né, ele não ignora o pensamento mitológico. Ele vai falar desse pensamento mitológico e espero eu também falar sobre esse pensamento aqui com vocês, tá? A gente vai também chegar nesse volume 2, assim espero, né? Chegar no volume 2 do livro do Luc Ferry, onde a gente vai abordar a mitologia grega. Então, o mito é uma forma simbólica de pensamento, tá? Que também vai oferecer sentido, que também vai oferecer respostas, que também vai oferecer uma compreensão sobre a condição humana através dessas narrativas que são sagradas, tá? Da mesma forma que a gente viu que a filosofia traz respostas e as religiões, as espiritualidades também trazem respostas, os mitos também trazem respostas, tá? Os mitos também trazem respostas. Quais são as características principais do pensamento mítico, do pensamento mitológico? A primeira delas é a narratividade. As respostas às questões fundamentais da realidade não são dadas por meio de argumentos lógicos, como na filosofia, né? Não são dadas por meios de um raciocínio que tem uma premissa, né? Que essas premissas vão gerar conclusões. Não. A forma de responder vai ser uma forma narrativa. Essas respostas virão por meio de histórias, tá? Não por meio de argumentos. Existe um motivo dessas respostas virem por meio de histórias, tá? Existe uma compreensão que somente, uma camada, que podemos dizer assim, sobre a realidade que somente a gente consegue adentrar quando a gente consegue
utilizar símbolos, utilizar essas histórias, né, utilizar essas narrativas. Existe sim aquilo que o argumento crítico toca, mas existe sim aquilo que o simbólico pode acabar nos levando, que complementa aquilo que a filosofia traz. Tá? Então, a forma como os mitos respondem são por meio de histórias, são por meio de símbolos, narrativas sagradas, tá? Que tem também funções. Entenda que, por exemplo, o mito de Édipo, ele tem uma função social de evitar que o incesto ocorra na sociedade. Podemos pensar assim. Mas hoje, né, se a gente pegar a psicanálise, a gente vê que esse mesmo mito, ele também fala sobre mecanismos do nosso inconsciente. Tá? Fala de mecanismos do nosso inconsciente, coisa que o Freud trouxe para a gente. E é essa mesma história. Né? É o mesmo mito tendo uma função que meramente a gente dizer o mito é mentira, a gente não chegaria a essa camada de significado. Essa narrativa vai trazer símbolos, né? Vai utilizar deuses, vai utilizar heróis, vai utilizar forças personificadas para fundamentar uma cosmovisão, para expressar essa cosmovisão. Né? O mundo mitológico é encantado, né? É mágico, é divino. Até curioso que quando a gente fala do estudo da realidade por meio dos mitos, a gente poderia falar das cosmogonias, tá? E quando a gente fala do estudo da realidade por meio da lógica, né, da filosofia, a gente fala das cosmologias, né? Inclusive a gente pode fazer essa diferenciação. O mito também é sagrado, né? Não há, inclusive, uma separação clara entre o que é sagrado e o que é profano, entre o que é o mundo natural e o que é o mundo divino, entre aquilo que a gente discutiu na aula anterior, entre o que é transcendente e o que é imanente. Sagrado e profano fazem parte de uma dinâmica de cosmovisão, tá? E essas narrativas, elas são sagradas. Elas fazem com que aqueles que tenham aquela cosmovisão entrem em contato com aquele sagrado que está sendo cultivado por meio daquela cosmovisão. Inclusive, os mitos, por serem sagrados, né, eles são transmitidos por autoridades ancestrais. São transmitidos por autoridades sagradas, podemos dizer assim. E, assim sendo, ele é fundamentado numa tradição. Né? Ele fundamenta uma tradição, ele transmite uma tradição, de modo que ele não está aberto à crítica racional. Tá? Os mitos são irrefutáveis. A gente não pode refutar os mitos. Inclusive, se a gente for pegar as narrativas da mitologia grega, às vezes pode acontecer de um mesmo mito contradizer outro, sabe? Tipo, você tem uma história ali onde aparece uma divindade que, na verdade, no outro mito fala que ela nasceu bem depois. Né? Por exemplo, o nascimento de Atena, onde é dito que foi o Hefesto que fez a arma lá, onde fez aquela, entre aspas, operação, né, onde Atena sai da cabeça de Zeus, sendo que tem um outro mito que fala que o Hefesto é criado exatamente após isso, de modo que não poderia ter sido ele aquele que fez a ferramenta, né, aquele que deu as marteladinhas ali para Atena sair da cabeça de Zeus. Né? Então, se a gente for pegar as narrativas míticas e questionar de modo lógico, a gente perde camadas, inclusive, dessa narrativa. Não é ideal que a gente trabalhe a narrativa mítica de um modo simplesmente lógico, tá? Tem que entendê-las de um modo simbólico, tá? De modo que não é simplesmente irrefutável porque o mito é dogmático e tudo mais. Tem sim a gente pode pensar assim nessa camada, mas se você for explicar os mitos pura e simplesmente de um modo lógico, de um modo crítico, ele perde boa parte da sua função, entendem? Ele precisa, aquilo que é simbólico, né, aquilo que é analógico, ele tem uma camada que, se eu penso de modo lógico, eu não adentro naquela camada. Imagina que você está conhecendo alguém, né, aí está lá no encontro, e algum dos dois faz alguma metáfora do tipo
alguma figura de linguagem do tipo, olha como você é bonito, ou sei lá, comparar você como sol, né? Você brilha como alguma coisa. Imagina que a gente sabe que é uma linguagem, uma linguagem romântica, poética, né? Que acontece às vezes nesses tipos de encontros e situações, que se a gente for quebrar aquele elogio por meio da lógica, fica uma situação muito chata, né? Eu devo interpretar aquele elogio não de um modo lógico, né? Eu não tô... Ou, por exemplo, você pegar uma música, uma poesia e tentar explicar estritamente de modo lógico, você muitas vezes não vai conseguir, né? Não vai chegar ao ponto daquilo, o que é que de fato está querendo dizer, tá? E é importante também entender que há uma particularidade cultural nos mitos, tá? Cada povo possui seus mitos fundadores. Cada cultura tem seus mitos fundadores. Então, os mitos gregos não necessariamente vão ser os mesmos que os egípcios, que os iorubás, que os hindus, enfim. Né? Os mitos, ele tem as suas particularidades, de modo que, ainda que existam mitos muito semelhantes, histórias muito semelhantes, não necessariamente um pegou do outro, né? Um colou do outro, um reformulou do outro. Às vezes são respostas às mesmas indagações, utilizando o mesmo referencial da natureza, mas de modo que não foi bem um que colou do outro, né? Um que foi recebido pelo outro, tá? Embora também acontece, né? Também acontece de a gente ver alguns elementos quando há essa transmissão, né? Quando há esse contato. Como, por exemplo, a gente vê alguns mitos gregos que falam de deuses que não são gregos, né? Que são egípcios, por exemplo. Uma espécie de contato, né? De proximidade entre as duas coisas. Mas entendam que, no geral, não é da mesma forma que se explica, não são os mesmos deuses, não é exatamente, né, a mesma estrutura, não necessariamente é dessa forma. Cada povo vai ter sua particularidade em relação ao mito. Já quando a gente fala do pensamento filosófico, né, que a gente pode até dizer filosófico-científico, porque nessa época filosofia e ciência eram a mesma coisa, podemos dizer que eram a mesma coisa. Quando a gente fala do pensamento filosófico e científico, a gente não está falando do pensamento mitológico, tá? Porque essa forma de conhecimento une razão e lógica, que são características da filosofia, para explicar os fenômenos do mundo natural e humano, certo? Então, historicamente, nesse primeiro momento aqui da Idade Antiga, não há uma separação entre filosofia e ciência. Fazer filosofia poderia ser confundido com fazer ciência. E o filósofo também era um cientista, podemos dizer assim. Então, a filosofia, né, o pensamento é chamado de filosófico científico num sentido amplo, porque da palavra ciência, né, que significa conhecimento. Então, esse conhecimento filosófico científico possui três pilares, tá? A sistematicidade, tá? Porque você vai pegar esse conhecimento e estruturar, organizar em sistemas coerentes, em sistemas lógicos, da mesma forma que hoje a gente vê a ciência organizando os dados, tá? Um segundo pilar, além da sistematicidade, é o método, tá? Ambos vão utilizar métodos próprios de investigação, tá? A ciência hoje, por exemplo, foca na investigação empírica. A filosofia pode também focar no método dialético, analítico, no método crítico, mas entendam que há um método para se chegar a um conhecimento válido, a um conhecimento seguro e principalmente, né, a racionalidade. Porque ambos, tanto filosofia quanto a ciência, vão negar explicações sobrenaturais, explicações dogmáticas, exigindo que cada afirmação seja justificada racionalmente. Ainda que eu possa falar filosoficamente, né, ter filosoficamente um raciocínio para dizer que Deus existe, esse raciocínio ele precisa ser estruturado de modo racional, certo? Não é simplesmente dizer Deus existe. Preciso provar logicamente o que eu estou falando. E aí tem um método para fazer isso, tem um sistema para fazer isso, e precisa ser de modo racional. Não posso apelar para o mistério, não posso apelar para a tradição, né? Não posso apelar para a transmissão de um conhecimento. Não, tem que ser de modo lógico, tá? Como a gente viu, embora eles compartilham da mesma raiz, não necessariamente ciência e filosofia são a mesma coisa. A gente está falando filosófico-científico aqui, porque para essa introdução à história da filosofia, eu estou utilizando o livro com esse mesmo nome, Introdução
Introdução à História da Filosofia, do Nilo Marcondes, e ele utiliza esse termo filosófico-científico porque nessa época a filosofia e ciência era a mesma coisa, podemos dizer assim, e esse pensamento ele vai servir para estruturar tanto o que a gente conhece como filosofia hoje, quanto o que a gente conhece como ciência hoje. Tá? Então, a gente pode dizer que, ainda que a raiz seja a mesma, eles vão se especializar com o tempo em cada uma das áreas, tanto da filosofia quanto da ciência. E o pensamento é filosófico-científico porque ele se compromete com a verdade baseada na razão. A filosofia fornece as perguntas e a lógica, a ciência fornece as ferramentas hoje para a gente testar essas perguntas no mundo físico e verificar se elas realmente, se as respostas que estão sendo dadas são válidas. Então, a gente tem aqui dois tipos de pensamento. Um pensamento mítico, ou mitológico, um pensamento filosófico, um pensamento científico ou filosófico-científico. E existem diferenças entre os dois. Né? Como a gente viu, no pensamento mitológico, nós temos a narratividade, porque o mito explica a realidade por meio de histórias, não de argumentos. Temos a simbologia, que utiliza imagens, deuses, heróis, forças personificadas para expressar as verdades de uma cosmovisão, para dar essas respostas. Há a sacralidade, né, porque o mundo é atravessado pelo sagrado, o mundo é atravessado pelo divino. Não há uma distinção clara entre natureza e sagrado, tudo é sagrado, ainda que possa existir uma divisão entre sagrado e profano, mas é uma divisão que existe de acordo com essa cosmovisão que a gente está utilizando. Tá? Existe a tradição, já que o mito é transmitido por meio da autoridade dos ancestrais, da comunidade, dos poetas, né? Essa característica da irrefutabilidade, né? Não está aberta à crítica racional, não está aberta à demonstração lógica, né? Se você faz isso, você quebra, inclusive, esse tipo de pensamento. E há a particularidade cultural. Cada povo vai ter seus próprios mitos. E o mito não está buscando provar, de certo modo, ele está buscando significar, né? Dar respostas que ofereçam um sentido àquela realidade. Tá? Pode oferecer uma orientação existencial, pode oferecer pertencimento àquela comunidade, né? Pode oferecer uma base ética para aquela comunidade, de modo a não exigir uma justificação racional. Já o pensamento filosófico-científico, ele passa a existir quando eu busco essas razões para essas explicações. Tá? É um método diferente de investigar a realidade. Os mitos também são um método de investigar a realidade, com a particularidade da forma como essas respostas são dadas. O pensamento filosófico-científico tem, dentro das suas características principais, a racionalidade, né, porque a razão é o critério central da explicação, a busca de causas naturais, né, não buscamos as vontades divinas, buscamos as verdades através da lógica ou da observação da natureza. Né? A argumentação, precisa haver razões e argumentos que justifiquem aquilo que eu estou falando. A universalidade, porque o conhecimento pretende se valer para qualquer ser racional, não apenas para um grupo específico. Tá? Então, qualquer pessoa pode chegar àquela conclusão, qualquer pessoa pode entender aquilo que está sendo dito, tá? Precisa ser universal nesse sentido. Tem um caráter crítico, nenhuma explicação vai ser aceita sem um exame crítico, sem um exame rigoroso, e distingue a opinião de conhecimento. Há uma diferenciação entre crença, entre opinião e entre o saber fundamentado, entre o saber de fato filosófico, entre o saber de fato científico. Então, o pensamento mítico narra a origem do mundo. O filosófico argumenta sobre as causas, né? Argumenta sobre o que seria a origem do universo, a origem do mundo. O símbolo, ou melhor, o pensamento mítico utiliza símbolos para expressar suas verdades. O pensamento filosófico-científico utiliza conceitos, utiliza argumentos. Já o pensamento mítico se fundamenta na tradição, na autoridade espiritual. Já o pensamento filosófico é na razão, na demonstração. Seja uma demonstração por meio da lógica, uma demonstração pelo método dedutivo, pelo método indutivo, né? São métodos que vão ser utilizados. O pensamento mítico é sagrado, particular de uma cultura. Já o filosófico-científico é racional e busca universal. O mítico não admite crítica, porque é daquele jeito, vamos dizer assim, e o pensamento filosófico-científico nasce exatamente por conta da crítica. Tá? A filosofia não vai eliminar um mito, ela vai reinterpretar. Ela vai deslocar o centro da explicação do sagrado para a razão. Né? Do sagrado, do divino, para o transcendente e para o homem.
O mundo passa a ser visto como inteligível, como algo que pode ser descoberto pela razão, que pode ser compreendido pela razão humana, sem apelar para explicações sobrenaturais, para explicações religiosas. E quais são as condições que vão fazer a Grécia, né, ali na Grécia, surgir o pensamento filosófico? Quais são as condições que vão fazer essa passagem desse modo de pensamento mítico para o modo de pensamento filosófico científico? Entendam que é uma discussão se a filosofia nasceu ou não na Grécia. Hoje em dia existe, hoje em dia não, né? Há bastante tempo existe essa discussão se realmente a filosofia nasceu na Grécia Antiga, se outros povos não tinham uma filosofia. Vou trazer aqui a perspectiva lá do livro do Danilo Marcondes e do Luc Ferry, até mesmo porque a forma que a gente utiliza hoje na filosofia descende dessa forma grega de se fazer filosofia, né, dentro dessas definições que eu trouxe aqui, e esse pensamento filosófico grego ele é bem distinto dos outros pensamentos que ainda ficaram de alguma forma ou de outra tendo um contato com o pensamento mitológico. Sempre é dito isso, né? Que o pensamento grego ele rompeu com o pensamento mitológico, né? Ele focou única e exclusivamente na razão. A gente vai ver que não é bem assim, tá? A gente vai ver que não é bem assim, que existe ainda uma mistura por alguns séculos de pensamento mítico com filosófico, ainda que sim estava se buscando utilizar a razão para responder as perguntas, mas ainda você via mito ali, né? Não foi uma ruptura assim tão brusca, foi gradual, né? Foi passinho por passinho, tá? Também não é assim como geralmente se coloca, de modo que por isso que há esse questionamento, né? Se foi mesmo na Grécia, somente aquilo que é ocidental, que é dito como filosofia, né? Não existe uma filosofia africana, não existe uma filosofia oriental, a gente sabe que existe, tá? Esse modo grego é aquele que a gente utiliza, né, aqui, é aquele que a gente vê como filosofia ocidental, mas não significa dizer que não existam outros modos de se fazer filosofia, tá? Enfim, mas por que ali na Grécia esse modo de se pensar a realidade, de se buscar a resposta, se tornou tão diferente dos demais povos? O que estava acontecendo ali na Grécia? Primeiro, a vida pública ali na polis exigia um debate, exigia que o debate político, tá? E esse debate político precisa de quê? De argumentação. Você precisa sustentar aquela tua posição política, você precisa sustentar por que você está incriminando alguém, por exemplo, né? Você precisa sustentar por que você está defendendo alguém racionalmente. Não pode recorrer necessariamente a narrativas míticas para que essa resposta seja feita. Tá? A vida pública ali na polis grega, o debate político exige argumentação. Exige argumentação. Exige a utilização da razão. Tá? Ainda que sim, vocês vão ver que há um período em que, ainda que se buscava isso por meio da razão, né, tinha ali também uma misturinha com narrativas sagradas também. Mas ainda assim, essas narrativas sagradas eram utilizadas de modo racional, tá? De modo a fundamentar aquilo que você estava utilizando para argumentar. Essa palavra argumentativa, com o tempo, ela foi sendo muito mais valorizada do que as narrativas sagradas. Então, havia uma necessidade de convencer pela razão. Embora, num primeiro momento, não significava dizer que vencer pela razão era vencer pela lógica, tá? Você poderia vencer pela retórica. Você poderia convencer que você estava certo, mesmo sem você estar. Tá? E aí a gente vai falar mais à frente dos sofistas, né? Daquela briguinha ali que houve entre os sofistas e Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Mas sim, eu precisava convencer. Alguns convenciam por meio da lógica, outros convenciam por meio da retórica, tá? Não significa dizer que eu não consigo unir as duas coisas.
O contato com as outras culturas também favoreceu isso. As navegações deixou esse contato muito mais frequente. Né? O comércio, essas viagens marítimas, revelavam que cada povo tinha seus próprios mitos, tinha as suas próprias histórias que não necessariamente eram as mesmas. Às vezes eram muito diferentes. Então, ainda que, por exemplo, na mitologia grega, você tinha mitos que explicavam coisas que aconteciam lá em outros povos, que diziam que aqueles outros povos cultuavam os mesmos deuses e tudo mais, quando você entrou de fato em contato com esses povos, você viu que não era bem assim, não. Né? Você viu que cada povo tinha seus próprios mitos. Tá? E isso começou a fazer com que se questionasse os seus mitos. Tá? Porque se eu tenho um mito e outra pessoa tem outro mito, quem é que está certo? Né? Começou a haver esse tipo de questionamento. Tá? E qual é a cosmovisão de fato real? Né? Começou essa questão, ou é isso ou é aquilo, né? Começou essa ideia e não de pode ser isso ou pode ser aquilo, né? Mas também lá na Grécia não havia uma classe sacerdotal com poder para dogmatizar o pensamento. Não havia, a religião grega não tinha um livro sagrado, da mesma forma, por exemplo, que a religião judaica, de modo a fundamentar, ou tinha uma autoridade religiosa centralizada, de modo que fosse muito superior às autoridades políticas, tá? Então, isso fez com que qualquer pessoa ali na democracia grega, né? Então a democracia grega vai se tornar também uma dessas razões, tá? Qualquer pessoa que pudesse votar, na verdade nem todo mundo podia, na democracia grega, podia falar sobre o que acreditava, podia argumentar, podia convencer pela razão, tá? Não tinha algo do tipo aquela autoridade dizendo que isso é certo, isso é errado. A gente vai ver, novamente, tá? Que, por exemplo, o Sócrates ele foi incriminado por dizer que estava defendendo novos deuses. Mas mesmo ele respondendo racionalmente, ele falou, ele estava dentro daquela mesma cosmovisão, estava utilizando, sim, os mesmos deuses que os outros estavam utilizando, certo? Mas veja que não se recorreu a um sacerdote, não se recorreu a uma divindade para responder se ele estava certo ou errado, se ele deveria ser punido ou não. Houve um julgamento entre as pessoas da polis grega, entre as pessoas de Atenas. Era as próprias pessoas que iam julgar, não a classe sacerdotal, não a divindade. Tá? O próprio Sócrates poderia convencer as outras pessoas de que ele estava correto. Aquilo que foi imputado a ele poderia ser dito como errôneo, né? Como que não, ele não estava cometendo crime algum. Então, isso também favoreceu a essa revolução do pensamento. E a escrita em si. O desenvolvimento da escrita permitiu o registro, permitiu a circulação e a crítica das ideias. Eu posso comparar as coisas agora. Lembra que eu falei que existem mitos que eram contados, o mesmo mito poderia ser contado de várias formas diferentes, de modo que, às vezes, se contradiziam ou diziam informações que outra história iria contradizer. E, a partir do momento que eu passo para o texto, é muito mais fácil de eu conseguir perceber essas incongruências, essas contradições. Que, para o pensamento mitológico que a gente sabe hoje, não é bem uma incongruência, tá? Aquilo ali pode ser interpretado simbolicamente, mas para eles que tinham aquilo como verdade, que tinham aquilo como, de fato, a descrição fidedigna da realidade, para eles, aquilo era importante. E essas contradições faziam com que eles questionassem. Né? Será que está certo? Será que está errado? Bom, aqui a gente tem, então, os motivos do porquê houve essa passagem do mito para o pensamento filosófico. Essas condições históricas da Grécia favoreceram essa transformação e tornou-se necessário, dentro desse contexto grego, um tipo de pensamento capaz de convencer pela razão, não apenas pela tradição. Eu poderia utilizar a tradição para responder, mas eu tinha que convencer pela razão, não só pela tradição.
tá? O mito somente não era mais capaz de explicar a complexidade da vida social, política e intelectual grega. Então a filosofia vai nascer como uma exigência, né, como resposta às novas exigências da vida grega. Tá? Então, de todo modo, apesar das limitações explicativas, é importante que a gente pense, né, que o pensamento mítico ele continua importante, ele pode ser estudado, o próprio Luc Ferry ele estuda, porque ele expressa estruturas profundas do imaginário humano, porque ele revela arquétipos existenciais, ele oferece sentido simbólico à existência humana, à experiência humana, influencia a arte, influencia a cultura, influencia a literatura, influencia a religião, influencia a psicologia, ajuda a compreender a história do pensamento humano, ajuda a compreender a história das culturas. Estudar os mitos é compreender as raízes simbólicas do pensamento humano, reconhecer que a razão não elimina o símbolo. Tá? De todo modo, deixando bem claro isso, né? Aqui a gente começa a passar para, de fato, o pensamento filosófico científico. E antes de começar essa história, é interessante que a gente entenda quais são as principais ferramentas conceituais desse pensamento filosófico científico ali no seu início, certo? Com essa passagem, vai ser inaugurado um novo vocabulário, vão ser utilizados novos conceitos. Não se trata apenas de mudar as respostas, mas de mudar a forma de perguntar. E quais são essas 6 noções fundamentais que vão ser utilizadas? Physis, causalidade, arqué, cosmos, logos e caráter crítico. Vão ser essas 6. Physis, causalidade, arqué, cosmos, logos e caráter crítico. A physis descreve a natureza como um processo com leis próprias. Um processo ordenado, organizado com leis próprias. A causalidade explica que tudo acontece por uma razão. Tudo tem uma causa. A arqué é o princípio fundamental de tudo. Quando eu procuro a arqué da realidade, eu procuro qual é o princípio da realidade, aquilo que fundamenta a realidade, aquilo que originou o universo, originou tudo que existe. A ideia de cosmos faz eu pensar no universo que ele é ordenado e inteligível, organizado. A ideia do logos fala da razão como instrumento de investigação e discurso. Através da razão, eu posso investigar a natureza, mas o logos também é a inteligência que fundamenta esse universo, inclusive. Ele tem essa dupla concepção. E o caráter crítico, já que agora a gente questiona, não aceita dogma, a gente precisa refletir criticamente, refletir racionalmente, utilizar argumentos. Então essas vão ser as 6 ferramentas conceituais da filosofia. A gente vai ver um a um aqui, tá? A primeira delas é a physis, que é o conceito que de fato marca o nascimento da filosofia. Para os primeiros filósofos, que eram conhecidos como pré-socráticos, né? Lembrem aí, pré-socráticos. A natureza não era simplesmente aquilo que eu estava vendo. Mato, bicho, água, enfim. Mas a força dinâmica que faz tudo existir. A natureza é uma força dinâmica que faz tudo existir. A palavra physis vem que é grega, né? Vem do verbo grego phiein. Não me julguem pelo grego errado, tá? Tentando aqui falar para vocês o certo, de alguma forma, a palavrinha, tá? Do jeito que tá aí na tela, como ela se escreve direitinho. Essa palavra significa brotar, nascer, fazer crescer. A physis é a natureza em seu sentido ativo, até porque o verbo que dá origem à physis, ele fala desse sentido ativo, tá? Não é simplesmente o cenário onde a vida acontece, onde a gente vive, mas é o processo de emergência, de desenvolvimento, de transformação de tudo que existe. Entenda aqui, da ideia de physis, a natureza é dinâmica, a natureza está em movimento, a natureza é ativa, certo? Physis é a realidade primordial que se manifesta por si mesma. É a natureza como causa interna do movimento, é a natureza que se movimenta e que ela mesma gera esse movimento. Tá? Imagina uma semente que contém em si o potencial para se tornar uma árvore um dia. Mesmo antes dela crescer, essa semente ela guarda o potencial para que um dia ela se torne uma árvore.
Esse motor interno que dita que um dia ela será uma árvore, poderá ser, né? Poderá ser, não necessariamente ela será. Esse motor interno é a physis também, tá? Essa physis, ela exclui o acaso, ela exclui a vontade arbitrária dos deuses, né? Inclusive deuses gregos super caprichosos. A chuva não está mais caindo porque Zeus quer. O mar não está revolto porque Poseidon quer, tá? Mas porque há uma dinâmica natural produzida pela própria natureza. Physis também não é nomos. O que é nomos? Nomos são as leis, convenções, a cultura humana, de modo geral. As normas, que mudam de cidade para cidade, de povo para povo, de cultura para cultura, tá? Então, entendam que as normas, elas são válidas para aquele povo, para aquela cultura, para aquela cidade. As leis da physis, né, as leis da natureza, elas são universais. Por exemplo, hoje a nossa noção de gravidade, a gravidade é uma noção que se aplica a todo mundo, quer você acredite ou não, né? Quer você acredite ou não, a gravidade tá aí, te afetando. Então, não que eles tivessem, não que eu estou dizendo que os gregos tinham conhecimento sobre a gravidade, pelo amor de Deus, mas que eu estou fazendo a distinção, né? Que as leis da physis, elas são universais, elas valem para todos, para todos. Não são simplesmente normas, não são simplesmente leis, da mesma forma que lei de trânsito, tá? São leis que estruturam tudo que existe, quer estejamos aqui ou não, né? Também não é a natureza paradinha, né? Uma roseira, um rio, uma montanha, porque nessa concepção grega a natureza é movimento, a natureza é devir, a natureza é transformação. Entendam, natureza, se eu estou falando de physis, natureza é ativa, tá? A physis da rosa, a physis da roseira, é o que faz ela tirar os nutrientes da terra e transformá-lo nas suas pétalas e nos seus espinhos, seguindo uma lógica própria, seguindo a ordem própria que não depende de nós, depende da própria physis. Tá? Esse conceito, physis, faz com que a gente entenda que o mundo possui regras lógicas e naturais que podemos estudar através da razão. Porque se há uma organização, se existem leis que não são arbitrárias, elas podem ser conhecidas por meio da razão. Eu posso estudá-las, eu posso compreendê-las. Outro conceito é a causalidade. Nada acontece do nada, tá? Não tem acaso. Não tem coisa acontecendo por uma arbitrariedade. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma origem. Todo efeito tem uma força que o produziu. Assim os gregos pensavam. Esse fio condutor torna o universo inteligível para a filosofia e para a ciência. Porque se tudo tem uma causa, um motivo, uma razão, tá? Inclusive isso é bem estabelecido pelo termo grego aitia. Se tudo tem uma causa, eu posso investigar essa causa, eu posso estudar essa causa, eu posso analisar essa causa. Há uma dependência aqui entre causa, que é o antecedente, e o efeito, que é o consequente. Da causa se segue um efeito, tá? E essa causalidade não é coincidência, não é sincronicidade, pois porque dois fatos que acontecem ao mesmo tempo, como você pode pensar em alguém e a pessoa te ligar, né? A gente tem essa ideia de sincronicidade. Ele não tem necessariamente um nexo causal. Então não era isso que o grego estava pensando, tá? Não tinha essa ideia de acaso. Quando eu estou falando de causalidade, eu estou falando que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa, todos os efeitos são gerados por uma causa, tá? Também não é mera sucessão. Não é porque alguma coisa aconteceu por meio da outra que a segunda é causada pela primeira. Tá? Se o telefone da minha casa tocou, o meu celular tocou, depois que eu entrei em casa, não foi porque eu entrei em casa que o telefone tocou. Tá? Da mesma forma, não foi porque eu pensei em alguém que alguém me ligou. Existe uma causa para a pessoa ter me ligado. Existe uma causa para o telefone ter tocado. Tá? Mas essa causa, ela não é essa sincronicidade, ela não é a sucessão em si, ela não é a coincidência em si.
É uma causa bem determinada, dessa forma aqui que os gregos estavam pensando. Exige um mecanismo de conexão, não apenas de ordem temporal. Tá? Inclusive, achar que algo por conta que veio depois é causado pelo primeiro é uma falácia, tá? É um erro de raciocínio que a gente chama de post hoc ergo propter hoc. Tá? O acaso, quando eu falo em acaso, tá? Quando eu falo, inclusive acaso, né? Há acaso, não, sem causa, né? O acaso implica ausência de explicação, implica ausência de intenção, ausência de causa. Causalidade não. Existe uma razão, existe uma explicação, existe uma intenção. O acaso não é causal, né? Então, nesse modo de pensar agora, não existe acaso. Tudo tem uma causa. Essa causa tem uma razão, tem uma explicação, tem uma intenção que eu posso investigar. O terceiro conceito, se a physis é a natureza em movimento, né, se tudo tem uma causa, existe uma causa primeira. Inclusive, a causa primeira é essa mesma physis. Essa causa primeira, os gregos chamavam de arché, que é o que sustenta tudo que existe. Essa palavra grega arché, ela tem um duplo sentido. O primeiro é a origem, um ponto de partida no tempo, o começo. O primeiro sentido é esse. Em segundo sentido, é um princípio que comanda e governa a existência de algo. É o fundamento daquela coisa. Ou seja, é tanto o princípio quanto o fundamento. É tanto o princípio quanto aquilo que governa e comanda. Tá? Arqué, aqui, nesse início de pensamento filosófico, é o princípio primordial, é o princípio único, é o princípio invariável que deu origem a tudo que existe, a todas as coisas. E que continua presente em todas as coisas, garantindo a unidade do universo. Tá? Então, pensa na fundação de um prédio. Você não vê o alicerce do prédio quando você está olhando para ele, mas ele existe. Ele sustenta todos os andares. Sem a fundação, o prédio desaba. A fundação é esse arqué, tá? De um modo didático, para vocês entenderem. Da mesma forma que eu estou falando que há uma questão de causalidade, arqué é ordem. Certo? Enquanto o mito pode ser confuso, enquanto o mito pode ter uma razão arbitrária, uma razão por meio do acaso, podemos dizer assim, arqué não. Tá? Arqué é ordem. Não é confusão, não é acaso. É aquele princípio que organiza a multiplicidade das coisas. Tá? Que fundamenta as coisas. Também não é um fim. Em grego é telos, fim, no sentido de finalidade, tá? Então, não é tipo, para onde as coisas vão, né? Qual vai ser, até porque os gregos não tinham essa concepção linear de tempo, né? De o que é que vai acontecer no final dos tempos. Mas você pode pensar qual a nossa finalidade. Tá? Essa finalidade é telos. Para onde as coisas vão, para onde nós iremos quando morrer, por exemplo. Né? Podemos pensar assim, mas a arqué não é isso. A arqué é qual a origem de todas as coisas. Ou de que tudo lá no fundo é feito. O que é que fundamenta tudo? Qual é a substância? Qual é a lei fundamental que permanece igual, qual é o fundamento de todas as coisas que permanece igual enquanto tudo mais muda? Eu posso ter um anel de ouro, eu posso ter uma barra de ouro, um colar de ouro, todos eles continuam sendo ouro. Né? O que é esse fundamento, só que não do colar, do anel, da barra, mas da realidade? É arqué todas as coisas. Então, para eu entender o complexo, eu preciso encontrar a sua unidade mais simples e fundamental. No grego, como tudo é ordenado, como tudo é organizado, não faz sentido uma regressão ao infinito. Tá? Tipo, dessa physis, ela ser ativa, ela ser organizada, ela ter uma conexão causal entre tudo, e isso seguir-se indefinidamente sem haver um ponto inicial. Precisa haver esse ponto inicial. No grego antigo não há lógica em haver uma regressão ao infinito de causas. É preciso haver uma causa primeira. É preciso haver esse ponto, né, esse fundamento que origina tudo que existe, que é a arqué. Outro termo é cosmos, que significa ordem, organização, ornamento. O universo, a realidade, é um sistema ordenado, organizado, harmonioso e governado por leis lógicas.
Inclusive, leis lógicas, lógica vem da palavrinha logos, que é o outro conceito que iremos ver na sequência, tá? Cosmos é a totalidade da realidade. A gente viu com Físis que a natureza é ativa, está em movimento. Tudo tem uma relação causal, inclusive, né? Tudo tem um porquê, né? E tudo tem uma origem, existe uma origem primeira. Cosmos é o conceito que vai garantir que tudo isso esteja acontecendo de modo ordenado, harmonioso e organizado. Então, a realidade é ordenada, harmoniosa e governada por leis que garantem essa ordem e harmonia. Como essa realidade, essa totalidade da realidade, né, que é o cosmos, é a totalidade da realidade, ela é organizada, cada parte, cada lugar, cada pessoa tem seu lugar e função. Tá? Tem o seu porquê, tem o seu pra quê, de certo modo. Existe um porquê e pra quê de tudo. E a melhor forma da gente pensar em cosmos é observar o seu oposto absoluto, que é o caos, que é a desordem. O abismo sem forma, o imprevisível. Tudo acontece sem razão. Cosmos, tudo acontece por necessidade, porque deveria acontecer. Inclusive, a palavra cosmético vem de cosmos, curiosidade. Tá? Da mesma forma que um cosmético, uma maquiagem, um creme, organiza o rosto para realçar a beleza, o cosmos é a organização da matéria que revela a beleza do universo. Essa ordem, essa harmonia, ela também revela uma beleza. Tá? Então, existe aqui uma ideia de beleza enquanto ordem, harmonia, organização. Tá? E o cosmos é o universo como um todo, ordenado, harmonizado e belo. Não é uma sucessão de acidentes aleatórios, não é desordem. Então a gente tem a Físis, uma natureza ativa, uma natureza que se transforma, temos uma realidade que tem um nexo causal, tá? Existem causas que podem ser investigadas, existe um princípio original que é a arqué, e toda essa realidade está ordenada, ela está organizada, está ornamentada de um modo belo. E o conceito mais importante e talvez mais complexo, logos, tá? Que é a ponte que vai ligar a mente humana à estrutura do universo. A palavra grega logos vem do radical leg, que é reunir, escolher, dizer. Então, tem relação com reunir, com escolher, tá? Por que eu escolhi isso, aquilo? Né? Juntar, contar, dizer, falar. Então, nesse sentido, ela pode ter sentido de palavra, razão, inclusive, e lei. Também pode ter sentido de lei. Também tem o sentido da inteligência que organiza o mundo. Então, esse cosmos organizado, ordenado, harmonioso, tem uma inteligência por trás dele que está organizando tudo. Essa inteligência é o Logos. É o Logos da realidade. Há também a nossa capacidade humana de compreender e expressar essa organização, que é o nosso Logos. Podemos dizer que existe um Logos do mundo e um Logos humano nesse sentido. No fundo, é a razão de ser das coisas, o Logos, podemos compreender assim. É aquele fio lógico que nos permite encontrar a saída e entender o caminho. Né? Até mesmo porque a palavra lógica vem de logos. De forma que, entendam que logos também se refere a voz e discurso, a palavra, né, narrativa, da mesma forma que mito, tá? A palavra mitos, em grego, também. Só que mitos, em grego, tem aquelas características lá que a gente viu, de simbólico, tá? De sagrado, né? Poético, de poético, analógico, né? E o logos, não. Ele é lógico, ele é ordenado, ele é embasado, estruturado, certo? São duas formas diferentes. Então, a gente pode dizer que mitos é o fundamento do pensamento mitológico, mito, e logos é o fundamento do pensamento lógico. O uso da voz, o uso do discurso para representar o pensamento também se relaciona ao conceito de logos também, tá? Dizer, ouça a sua razão, ouça a voz da razão, é como análogo a você está dizendo aqui, ouça o logos. Assim como a luz torna os objetos visíveis aos olhos,
O logos torna as verdades visíveis à mente, sendo um símbolo constantemente associado a eles. A eles. Os olhos podem ser associados ao logos. Tá? Mito, como eu falei, né? Mito e logos são palavras utilizadas para discursos, mas são distintas, porque mito narra fatos que não precisam de prova, de certo modo, né? De um modo poético, de um modo analógico, simbólico. Já logos, o discurso lógico, ele exige demonstração, encadeamento lógico, verificação. Tá? Logos também não é simplesmente a emoção irracional, que é pathos em grego. Por exemplo, quando a gente sente uma paixão, né, uma paixão cega, amor à primeira vista, né, essa paixão cega e refletida, vem do grego pathos, inclusive. Então ela não é lógica aqui. Logos é aquilo que a gente pensa e analisa com clareza, não irrefletidamente, não por impulso, não por desejo. Tá? Também não é o silêncio, também não é o absurdo, até porque o absurdo não tem explicação. E logos é a negação do absurdo, a negação de dizer que não há explicação. Tá? Tudo tem um porquê. Se eu penso em logos, eu penso em toda a realidade ela tem um porquê. Quando eu falo sua fala não tem lógica, o que você está falando não tem lógica nenhuma. É porque falta logos no seu discurso, no sentido de coerência. Ou lógica também. Né? Inclusive o sufixo logia, de biologia, arqueologia, psicologia, geologia, traz a ideia de aplicação da razão sobre um objeto de estudo específico. Então você fala, por exemplo, biologia, eu estou falando do estudo da vida. Quando eu utilizo esse logia no final, é estudo, né? No sentido de estudo. Se eu penso hoje num código de programação, tá? Uma sequência lógica de instruções que vão gerar lá um algoritmo para inteligência artificial, né? Inclusive inteligência artificial. Esse resultado, que é previsível e ordenado, ele também é logos, embora que seja aqui uma espécie de logos artificial. Eu só estou dando exemplos didáticos para vocês compreenderem o que é que os gregos estavam querendo dizer com logos. Então, a gente pode dizer que logos é o sentido racional das coisas. Então, é a minha razão, de certo modo, mas também é a inteligência que ordena o universo. E também é a linguagem que explica essa ordem, a linguagem que explica essa inteligência. Também é a ferramenta de diálogo e investigação do universo. Sempre que eu tento explicar algo de modo coerente para alguém, eu estou utilizando o logos. Então, entenda que a natureza é ativa, ela se transforma, tem um nexo de causalidade, tem uma origem em todas as coisas, é ordenada, é organizada, e tem uma inteligência por trás dela, garantindo essa estrutura. Tá? Como há essa garantia, tá, essa inteligibilidade do universo, eu posso utilizar da mesma forma a minha razão para dialogar, para investigar, para falar do porquê de todas as coisas, porque todas as coisas possuem um porquê. Tá? Vocês conseguem aqui captar por que quando os cristãos lá na frente vão dizer que o Logos se encarnou, não faz muito sentido para um grego antigo, porque o Logos ele é impessoal, é uma inteligência que está intrincada em todo o universo. Não faria sentido você pensar nesse Logos se encarnar enquanto pessoa. E aí os cristãos tiveram que explicar por que esse Logos encarnou enquanto pessoa. Tá? Mas aqui eu estou explicando o conceito grego lá do início do pensamento filosófico. Lá na frente a gente entra nesse assunto. Por fim, o pensamento crítico, que é a ferramenta básica da filosofia. Né? Inclusive, quando eu falo pensar criticamente, né, quando eu falo em crítica, geralmente você pensa em quê? Vou falar mal. Né? Eu vou achar os defeitos, né? Eu vou achar os problemas ali daquele raciocínio. Mas pensar criticamente não é fazer isso. Pensar criticamente é avaliar e validar informações, sim, argumentos e crenças, antes de aceitá-lo como verdadeiros. Crítico vem de crinem, que significa separar, decidir, peneirar, julgar. Então, pensar criticamente é exercitar a razão. É o exercício da autonomia da razão. É analisar um pensamento, verificar seus fundamentos, sua lógica, também suas possíveis falhas, caso haja. É o pensamento pensando sobre si mesmo, ou seja, uma reflexão, né? Reflexão de reflexionar, né? De refletir. É o pensamento que pensa sobre si mesmo para evitar erro.
É como se fosse uma peneira ou um filtro mesmo, da mesma forma que krinein significava isso. O pensamento crítico é a peneira que impede o cascalho passar junto com o ouro. O cascalho são as mentiras, as falácias, as fake news, os dados falsos. O ouro é a verdade. Agora você pode pensar também como numa lupa, ou num bisturi também, no sentido de que aquela análise detalhada que separa toda parte a parte de um argumento para verificar se ela se sustenta individualmente também é pensar criticamente. É você olhar passo a passo como é que se chegou àquela conclusão para verificar se cada parte dela também é válida. Se todas as partes forem válidas, a conclusão também será válida. Pensar criticamente não é ser um cético radical. No sentido grego, a gente também vai verificar os céticos na escola cética. Pensar criticamente não é duvidar de tudo e não acreditar em nada. Tá? Pensar criticamente é duvidar sim, mas para encontrar uma base sólida onde eu possa acreditar com segurança. Certo? Não é opinião, doxa, em grego. Porque a opinião é um achismo sem fundamento, muitas vezes, né? E o pensamento crítico é o caminho para garantir um conhecimento verdadeiro, um conhecimento fundamentado, um conhecimento legítimo, que vem do grego episteme. E daí que vem a palavra epistemologia, estudo do conhecimento. Episteme mais logos, epistemologia. Pensar criticamente não é ser do contra, né? Como eu falei, não é fazer oposição gratuita, criticar por criticar, mas é pensar buscando clareza. Tá? Se o argumento é bom, o pensamento crítico vai confirmar o argumento. Certo? Então, diante de uma notícia que eu acabei de ver, uma rede social, chegou lá no meu WhatsApp uma notícia qualquer. O pensador crítico não compartilha de imediato a notícia. Ele vai analisar a notícia. Quem foi que escreveu? Qual é a fonte? É verdadeira essa notícia ou é fake news? Tem um interesse aqui por trás, né? Enfim. Isso é pensar criticamente. Quando um cientista faz uma descoberta, né? Inclusive, na época da pandemia, aconteceu aos montes. Artigo científico prova que isso aqui é mentira, que isso aqui é verdade, que isso aqui funciona contra a Covid. E as pessoas acham, se tem um artigo falando é porque é verdade, né? Não é porque tem um artigo falando que é verdade. Eu posso ter muitos artigos falando alguma coisa e aquilo não se torna uma verdade científica, por sinal. Tá? Não é isso que faz algo ser uma verdade científica. Até porque verdade científica, no conceito de Popper, vem da falseabilidade da ideia. Né? Não de... A ciência busca falsear, né? Pensar criticamente para buscar se falsear aquela ideia, não necessariamente ficar forçando para que algo seja verdadeiro, né? Enviesar para que algo seja verdadeiro. Então, se eu tenho uma descoberta científica e eu faço um artigo, essa descoberta precisa ser revisada por pares, peer review. Tá? Nessa revisão por pares, outros cientistas renomados daquela área vão analisar aquele artigo para que naquela análise eles verifiquem se aquela descoberta é sólida. Tá? Então eu posso ter um artigo que quando for revisado por pares se descubra que é falso, que ele não chega àquela conclusão. Tá? Inclusive, né, até adentrando aqui um pouquinho mais, meta-análises e revisões sistemáticas fazem isso com vários artigos ao mesmo tempo. De modo que é bem mais interessante a gente investigar meta-análises e revisões sistemáticas quando eu quero verificar a cientificidade de alguma coisa. Tá? Mas entenda, para eu fazer essa análise, essa revisão por pares, os cientistas irão pensar criticamente. Tá? Pensar criticamente também é questionar os nossos pressupostos, tá? Os nossos valores, se as tradições se sustentam, se são justas, se são injustas, tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores sobre filosofia só é possível por meio do pensamento crítico. Tá? É permitir que ideias aluguem um espaço na nossa cabeça somente depois de serem analisadas. Tá? De modo crítico, de modo cuidadoso, de modo criterioso, de modo baseado na lógica. Não é aceitar passivamente, não é negar cegamente também. Tá? Negar de pronto.
Não entendam? Não é como se eu fosse pegar qualquer coisa e sair buscando falha, sair buscando erro. Ou, tipo, pegar, já chegar um texto para mim, eu olhar e sair forçando a barra para falsear o texto, não é pensar criticamente. Da mesma forma, pegar o texto e já achar que ele é verdade, né? Sair forçando a barra para que ele seja verdade, também não é pensar criticamente, né? Não é dentro daquilo que a gente viu. Então, quais são esses conceitos fundamentais aqui do início da filosofia? Physis, aquilo que existe por si mesmo, que nasce, cresce, se transforma segundo uma ordem própria, ordem que a gente viu que é o cosmos, né? Que deriva da palavra fiein, que é brotar, fazer crescer, dando essa ideia de atividade, dando essa ideia de movimento. O que é que esse conceito rompe com a ideia antiga? É porque a realidade deixa de ser explicada por vontades divinas arbitrárias, caprichosas. Tá? A chuva não cai porque Zeus quer, mas é por conta que existe uma dinâmica natural que explica essa chuva cair. A causalidade, né, esse princípio de causa e efeito, é um princípio que todo fenômeno deve ter uma causa e uma explicação racional, não sobrenatural, não necessariamente sobrenatural, né? Não necessariamente divina. Que aqui rompe com o pensamento mitológico, que rompe com a ideia de que os eventos dependem do capricho dos deuses. Inaugura uma confiança na ordem das coisas, num universo ordenado, onde eu posso ter a investigação das causas para as causas e efeitos. Né? Arqué, princípio fundador, o elemento primordial do qual tudo deriva, a unidade por trás da multiplicidade, marca o nascimento da metafísica, tá? Porque metafísica, o estudo, o fundamento da realidade. Né? Então, metafísica, eu sei que tem o sentido de além da física, né? Mas entenda que a arqué seria, quando o filósofo, né, pré-socrático está falando sobre arqué, ele está pensando metafisicamente. Porque buscar o princípio fundador de todas as coisas é uma busca metafísica, tá? Metafísica também é analisar o fundamento da realidade. Quando eu pergunto do que tudo é feito, qual o fundamento de todas as coisas, é uma pergunta metafísica. E aqui, essa resposta essa pergunta ela é feita, qual é o arqué de todas as coisas, né? Qual é o princípio fundador de todas as coisas. Cosmos, né? Aquela ideia de ordem, universo entendido como um todo ordenado, harmonioso, inteligível, oposto ao caos, ao acaso. O que é que ele rompe? Rompe com a ideia do mundo imprevisível, ameaçador, que eu não consigo entender, né, que somente os deuses entendem, e passa a ser um sistema que é racionalmente acessível, porque ele é ordenado, porque ele é organizado, ele é estruturado em causas e efeitos. Logos de razão, de palavra, de lei, a razão, o discurso racional, a explicação fundamentada, a inteligência que organiza o mundo, a capacidade nossa de compreender as coisas, a lógica. O que é que ele rompe? O que é que a ideia de logos rompe? O pensamento abandona a narrativa mítica e adota a argumentação lógica. Explicar algo passa a ser demonstrar, justificar, de modo lógico. Né? E, por fim, o caráter crítico, que é o questionamento. A capacidade de avaliar argumentos e crenças antes de aceitá-los. Deriva de crinein, que é de separar, de peneirar. Precisa de uma balança, né? E uma peneira ali separando o chumbo dos erros, do ouro, do conhecimento verdadeiro. De modo que é que ele está rompendo aqui? Todas as explicações não são mais aceitas porque é dito, os deuses disseram, porque uma autoridade religiosa diz. As explicações elas precisam ser aceitas após o exame crítico, tá? Visando, dessa forma, libertar o pensamento de dogmas e ilusões. A gente pode pensar nisso também. Tá? Bom, vimos aqui quais são os conceitos básicos da filosofia. E antes de finalizar, eu quero discutir com vocês os primeiros filósofos propriamente ditos. Tá? Os primeiros filósofos, os primeiros arquitetos do pensamento filosófico são conhecidos como filósofos pré-socráticos. Eles viveram entre os séculos 7 e 5 a.C., tá? Que é que une esses filósofos pré-socráticos? Eu chamo todos eles de pré-socráticos. É porque todos eles vieram antes de Sócrates? Não, tá? Não é.
Curiosamente, eu posso pensar que pré-socrático é porque veio antes. Existem filósofos pré-socráticos que são contemporâneos de Sócrates, tá? Os pré-socráticos são aqueles que inauguram essa compreensão de mundo do modo filosófico. Eles inauguram a atitude filosófica, mas eles não questionam da mesma forma que o Sócrates questionava. Né? Ele não tem uma preocupação necessariamente com a ética, embora alguns até tenham, né? Com uma busca de conceitos universais e tudo mais. A principal preocupação dos pré-socráticos é com tudo aquilo que a gente estava vendo até então. A physis, geralmente eles respondem qual arquétipo todas as coisas, tá? Qual o fundamento de todas as coisas. Então, a natureza da investigação deles, vão investigar a physis, de modo que sua filosofia é chamada cosmológica. Lembra daquela divisão que eu falei? Cosmogonia é cosmogonos, né? A formação do cosmos é um sentido mitológico, né? Cosmogonia é mitológico. Cosmologia, estudo do cosmos, é filosófico ou científico, né? Então, pode estudar isso cientificamente hoje. Eles também podem ser chamados de físicos, porque física vem de physis, que significa natureza, tá? Física vem de physis. Só que eu não coloquei aqui, embora eu esteja falando, né? Porque física para a gente hoje tem outro sentido, e poderia confundir. Mas a física também nasce dessa mesma investigação. Então, os pré-socráticos buscam compreender a origem de todas as coisas, a arqué e a ordem do cosmos. Essa é a importância, ou melhor, essa é a investigação que eles vão fazer. Tá? Sócrates já faz outro tipo de investigação. Por isso que tem a forma como ele faz, de fato, rompe de vez com todo mundo que veio antes. Ou que está fazendo ao mesmo tempo, né? Como eu falei, pré-socrático não necessariamente é quem veio antes. Por que eles são importantes? Porque eles rompem com o mito, embora, como eu falei, ainda é gradual. É passo a passo. Não foi uma ruptura decisiva, mas não é uma ruptura que acontece de modo que rompeu totalmente. Tá? É bem passo a passo. Começa a haver esse rompimento, sim. Inicia-se a busca por princípios universais, tá? Tem uma confiança na inteligibilidade do mundo, tá? Cria o pensamento conceitual que estrutura a filosofia, inaugura a atitude filosófica de questionar, investigar e argumentar. Tá? Ó, veja que eu coloquei aí Jônia, né, alguns lugares que hoje não são Grécia. Tá? Hoje não são Grécia, mas para a época era ainda assim daquilo que era a Magna Grécia. Tá? Então, veja também que a filosofia ela não nasce em Atenas. Ela nasce ali circundando Atenas antes de chegar em Atenas. Tá? A primeira escola que a gente estuda quando está estudando filosofia, né? A primeira escola, de fato, filosófica, a primeira escola grega é a escola jônica, que surge na Jônia, que é na Ásia Menor, especialmente na cidade de Mileto. É considerado um marco da filosofia ocidental. Né? Novamente, a pergunta principal ainda é: qual é o princípio? A arqué de todas as coisas. E aqui eu trouxe 4 dos principais filósofos dessa escola. O primeiro deles é Tales de Mileto, né, que a gente pode dizer que foi o primeiro filósofo. Ele observa que toda a vida depende da umidade, de modo que ele diz que a arqué de todas as coisas é a água, ou seja, todo o universo foi criado, né, a origem de todas as coisas é a água, o fundamento do universo é a água. Anaximandro, discípulo de Tales, vai dizer que não é a água, porque a origem de todas as coisas não pode ser algo visível, mas algo anterior ao visível. Então, ele inaugura, inclusive, a tradição filosófica do discípulo questionar o mestre, né? do professor, do aluno questionar o professor. Não há problema no aluno questionar o professor, desde que ele faça de modo filosófico. Para ele, a arqué de todas as coisas, o fundamento de todas as coisas é o apeirô, que é o indeterminado, o infinito, que é infinito e eterno. Tá? Não é visível, tem que ser algo indeterminado. Anaximenes vai dizer que a origem de todas as coisas é o ar, que se transforma por rarefação e condensação em todas as coisas. Tá? Também é um dos filósofos pré-socráticos. Por fim, Heráclito, que é da cidade de Éfeso, né? Ele tem uma visão dinâmica do universo, diz que a arqué de todas as coisas a gente pode dizer que é o fogo, ou o devi. Ele vai falar muito dessa mudança constante,
Ele é o filósofo do pantarei, né, do tudo flui, do tudo muda. É o filósofo que diz que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez nem você, nem o rio serão os mesmos. Ele é da escola jônica, mas ele faz isso de um modo tão diferente que geralmente ele é estudado mais para frente. Tá? Geralmente ele é estudado como à parte, como um filósofo à parte, tá? Como criando uma escola à parte, ainda que ele também seja da Jônia. De modo que a gente ainda vai estudar ele mais para frente, tá? Principalmente porque ele vai fazer uma dicotomia com um outro filósofo da escola eleata, que é Parmênides, que é o filósofo que diz que tudo é o ser. Então tem um filósofo dizendo que tudo muda e tem um filósofo dizendo que não, tudo é imutável. Mas a gente vai estudar isso nos outros capítulos, tá? Mais para frente. Para finalizar, a gente vai estudar um pouquinho do pitagorismo, tá? Que é uma tradição filosófica que surge no sul da Itália, que na época era Magna Grécia, tá? Que une matemática, cosmologia, ética e espiritualidade. Para os pitagóricos, a arqué de todas as coisas não é material, mas é algo abstrato, é o número. Quando eu falo número, né, quando você for estudar pitagorismo e pensar em número, entenda que número não é no mesmo sentido que a gente tem hoje, porque não havia os algoritmos indo-arábicos, tá? Não tinha o 1, 2, 3, como a gente conhece hoje. Existia a ideia da unidade, da dualidade, do 3, vamos dizer assim, existia a ideia, mas entenda que não tinha o algoritmo específico para representar o número. O número, ele, de fato, era um conceito abstrato. Vocês param para pensar um pouquinho aqui. Pitágoras fez o famoso teorema de Pitágoras, né? O quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa lá do triângulo, né? A gente tem uma maior dificuldade de responder na escola e tudo mais. Você parar para pensar que se não tinha se não tinha os algarismos, né, indo-arábicos, se não tinha número, não tinha sinal de operação e tudo mais, né? Não tinha essas ideias todas, eram só os conceitos abstratos. Como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Basicamente por geometria, basicamente por observação geométrica, não era da mesma forma que hoje. Imagina que eles lá no passado, sem algarismo, sem sinal, sem nada, sem calculadora, eles chegaram a essa conclusão e a gente, com tudo já prontinho, tinha dificuldade de acertar a resposta da prova, né? É fantástico esse tipo de situação. Mas entenda que essa ideia já apresenta um avanço, porque já está mudando de uma coisa, água, ar, fogo, o ilimitado, né? Embora o limitado ele já é um conceito abstrato, né? Mas está mudando para um conceito de fato bem abstrato, que é número, aqui para a época. Então a estrutura da realidade é formal, inteligível, mas não apenas material. Porque o número não é apenas material. Não é material, de fato. O cosmos, que a gente viu, que é ordenado, que é organizado, ele é harmonioso, é matemático. Então essa ordem, essa harmonia é matemática. O cosmos é uma harmonia matemática. Então, quais são as características centrais do pitagorismo? O número é o princípio de todas as coisas. A realidade possui estrutura racional profunda. O conhecimento não é apenas teórico, mas transformador da vida. Porque o pitagorismo ele também vai pensar em termos éticos, antes do Sócrates, inclusive. Tá? É preciso que a gente fale, inclusive, da figura que está lá no início, né? Está lá no início dos slides, está lá na capa aqui do vídeo, que é o Pitágoras de Samos, que é uma figura fascinante, com vários dados. A gente geralmente conhece o Pitágoras como criador do Teorema de Pitágoras, tá? Mas ele é fundador também a gente pode dizer que ele é fundador dessa escola, o personagem mais importante dessa escola, mas também, embora essa escola seja filosófica, ela também é um estilo de vida e também é uma tradição iniciática, uma tradição espiritual. Ele nasce na ilha de Samos, na Grécia, insatisfeito com a tirania local. Ele viaja pelos centros de saber mais próximos da antiguidade. Então, acredita-se que ele tenha aprendido geometria e astronomia com os sacerdotes egípcios e também com os caldeus, matemática com os caldeus. Tá? Então, ele foi ali para o Egito e para a região da Mesopotâmia, para a região da Babilônia.
Quando ele volta para sua região, quando ele volta para Samos, ele percebe, ele fundamenta uma filosofia que não foi bem aceita ali, tá? E ele parte para Crotona, que é no sul da Itália, embora na época era mais na Grécia, tá? Onde ele funda a sua famosa escola, onde ele funda a escola pitagórica. Diferente da escola jônica, diferente dos filósofos jônicos, Pitágoras, ele não era só um filósofo, ele também era um líder espiritual, tá? Um líder de uma escola espiritual. Era uma escola, veja que eu falei, que não há uma ruptura abrupta do mito para a filosofia. Tá? Veja aqui a filosofia tocando também aqui a espiritualidade. Não sendo apenas o racional pelo racional. Tá? Mas o racional podendo compreender o espiritual. Essa escola era uma comunidade fechada com regras muito rígidas, onde a gente pode destacar 3 pontos. Austeridade, tá? Eles praticavam o vegetarianismo, o silêncio e a comunhão de bens, a inclusão, surpreendentemente para a época a escola aceitava mulheres, tá? Como filósofas, como matemáticas, que não era habitual para a antiguidade, mas ele já... Então veja que é uma escola que já é bem inovadora para a época, né? Então você pensa assim, século 6 século 5, 6 antes de Cristo, tinha escola que aceitava mulheres como filósofas e matemáticas, e séculos mais para frente, não. Como se houvesse um declínio aqui, né? E o terceiro ponto foi o segredo, porque ele transmitia uma tradição oral, e essa tradição oral era secreta, era passada de mestre para discípulo. Ele diz a lenda que quem revelasse os seus segredos, né, como a existência dos números irracionais, poderia ser punido com a morte. Também diz a lenda que o discípulo precisava ficar 5 anos em silêncio antes de ser admitido no templo. Tem várias lendas. Tem também a ideia de que, por exemplo, o Pitágoras ele acreditava em reencarnação. Já chegou nesse ponto, né? numa curiosidade besta. Para Pitágoras, o número não era simplesmente uma ferramenta de contagem, até porque não tinha os algoritmos, né? Mas arqué, o princípio do universo, como a gente está estudando o arqué desde o início. Ele descobriu que as notas musicais podem ser expressas por meio de proporções numéricas. Então ele matematiza o som. Se a música é numérica e a música também é bela, então o universo deve ser um cosmos ordenado, também belo como a música, seguindo... E isso acontece porque ele segue proporções matemáticas. Tá? Como se a música fosse uma aplicação prática da matemática. E o cosmos é o reflexo disso. Então, ele chamava isso, inclusive, de harmonia das esferas, essa estrutura de harmonia das esferas. Acreditava na metempsicose, na reencarnação, e a alma seria eterna, de modo que a matemática servia para purificar essa alma. Né? Hoje a gente geralmente pensa que a matemática serve para infernizar a nossa alma quando a gente está estudando, mas ele tinha a ideia de que servia para purificar, principalmente para quem não gosta de exatas. Né? Ele cria... A gente tem também a ideia de que ele criou o Teorema de Pitágoras, mas esse teorema já era conhecido pelos babilônios, de modo que ele pode ter aprendido dos babilônios. A escola pitagórica formalizou o teorema, né? Formalizou coisas, a geometria, a matemática egípcia e babilônica, e deu um sentido filosófico a ela. Tá? Então veja, é como se na Babilônia e no Egito tivesse apenas a aplicação prática da matemática e da geometria, mas esse pensar filosófico, esse pensar além da matemática, né? Juntar a matemática à filosofia, é uma coisa específica do Pitágoras, ou da escola pitagórica, porque muito do que a gente fala sobre Pitágoras, ele é uma espécie de mito, inclusive, tá? Tem como se o Pitágoras fosse uma figura meio que divina, meio que heróica, e muito do que se fala dele pode ser, na verdade, algo da escola pitagórica, então pode ser algum pitagórico que fez, mas aquilo foi atribuído para o Pitágoras. E a influência deles, da escola em Crotona, foi tão grande que gerou inveja, revoltas, de modo que a escola foi atacada, incendiada, e alguns dizem que Pitágoras fugiu e morreu de fome, outros dizem que foi capturado pelos inimigos, ou que foi capturado e morreu, né, por conta de ter sido capturado. Qual era a curiosidade que eu ia falar para vocês? É que a doutrina da mente em psicose, né, já que o Pitágoras era reencarnacionista, mas num sentido de mente em psicose,
era também num sentido de que poderia reencarnar em outras coisas, não necessariamente no homem, né? E dado o formato dos feijões, muito parecido com embriões humanos, o Pitágoras achava que feijão, na verdade é uma história que se conta, né? Não que ele realmente achava. Pode ser que sim, pode ser que não. Que os feijões eram almas humanas, tá? De modo que ainda que ele fosse vegetariano, ele não comia feijão. Não comia feijão, porque era como se estivesse cometendo canibalismo. E aí tem uma história de que quando a escola estava sendo atacada e os discípulos lá todos se matando para gerar um espaço para o Pitágoras fugir, né, para o grande líder deles fugir, o Pitágoras corre, aí chega num lugar que era uma plantação de feijões. E ele não poderia esmagar os feijões, que era como se ele estivesse matando almas humanas, de modo que ele não consegue fugir, porque ele não poderia esmagar os feijões, de modo que ele foi capturado por conta disso. Né? Morreu por conta de feijão, nessa história. Né? Mas essa curiosidade, tá? É uma das histórias que se conta, mas como eu falei muito, das histórias de Pitágoras a gente não tem uma certeza se é verdade, se é mentira e tudo mais. Como a gente está estudando o livro do Luc Ferry, a coisa que eu vou fazer para não fugirmos tanto do livro. O Luc Ferry, ele vai dizer que a filosofia ela se sustenta em 3 partes, que é a teoria, a ética e a salvação. Teoria, ética e salvação. E aí eu vou trazer para vocês, conforme a gente for vendo os filósofos, como é que a gente poderia encaixar esses filósofos também nessa ideia de teoria, de ética e de salvação. Certo? Então, o pitagorismo, ele também pode ser encaixado nessa visão do Luc Ferry, ainda que não, lembrando, não foi o Luc Ferry que afirmou isso. É só um exercício de pensamento para a gente tentar analisar como a gente poderia encaixar a filosofia pitagórica naquilo que o Ferry está falando de teoria, ética e salvação, nesses 3 pilares da filosofia. Então, o pitagorismo ele era um modo de vida completo, ele não era apenas um conjunto de ideias matemáticas, mas uma visão que totalizava, que articulava, né, conhecimento, disciplina e uma promessa, inclusive, de libertação interior. Então, teoria, a inteligência do que é, né? Em Pitágoras, a gente tem que a realidade é número e proporção. Número, proporção, harmonia, música, né? Tem toda aquela ideia que a gente viu. Compreender o mundo é compreender a sua ordem matemática formal. Então, se eu estudo matemática, eu aprendo matemática e geometria, eu também estou aprendendo como compreender esse mundo, compreender essa realidade, compreender esse cosmos. A natureza, physis, e a razão, logos, se unem aqui, de modo que a arquégoras das coisas é o número, e eu posso compreendê-lo também por meio da matemática e da música. Como a gente viu, já que a música é como se fosse uma aplicação prática da matemática. Uma coisa interessante é que, se o cosmos é harmonia, viver bem é agir de acordo com essa harmonia. Existe uma ética pitagórica, tá? Que é uma ética da medida, do autodomínio, da vida comunitária. Ser justo é ser proporcional consigo e com os outros. Se cosmos é harmonia, eu posso refletir em mim mesmo essa harmonia. De modo que os pitagóricos também buscavam isso. E qual que seria a salvação para os pitagóricos? A alma deve se libertar das desordens interiores, de modo a ter essa harmonia, da mesma forma que o cosmos é harmônico. A vida sábia, através da filosofia, da matemática, da música, da ética, corrige essas desordens interiores, liberta, conduzindo à purificação e libertação interior. O sábio é aquele cuja alma ressoa a ordem do mundo. Da mesma forma que o mundo é ordenado, tem um cosmos, ele também é. A gente até pode fazer a brincadeira aqui do o cosmos do universo, que é o macrocosmos, e nós temos um cosmos em nós, que é o microcosmos, de modo que o microcosmos é também um reflexo do macrocosmos, e a minha vida pode estar alinhada com esse cosmos. O que é bem importante também falar é que a ética dele, dos Pitágoras, foi descrita num livro chamado Versos Dourados, de Pitágoras, que são um conjunto de versos, né, de ensinamentos morais, que sintetizam o ethos, né, ethos aqui no sentido de caráter, modo de vida dos pitagóricos. Era um guia de conduta dos pitagóricos, tá? Era um guia de conduta. Inclusive, tem um podcast que eu recomendo para vocês, que é o Espelho de Cis, que fez todo um conjunto
de episódios sobre os versos pitagóricos, tá? Sobre os versos do Horários de Pitágoras, e ele junta, embora o Espírito de Cícero ele seja sobre espiritualidade, mas entendam que, de fato, os pitagóricos falavam de espiritualidade também, tá? Embora eles, lá no Espírito de Cícero vai ser discutido todos esses versos, aplicando no dia de hoje, né? O que é que isso poderia ser útil para nós no dia de hoje? Então, a gente entende, né, do pitagorismo que o número é o princípio de todas as coisas, o cosmos é compreendido com harmonia matemática, a realidade possui estrutura racional profunda, a vida filosófica exige disciplina, ordem e purificação. Então, o conhecimento não é apenas teórico, mas é também transformador. Né? A teoria pitagórica afirma que a natureza possui harmonia, essa harmonia pode ser descrita matematicamente, compreender o mundo é compreender sua ordem formal. Assim, a escola pitagórica representa um avanço, porque vai unir a natureza, physis, racionalidade e logos sob o signo da inteligibilidade universal. Conhecer, entrar em sintonia com a ordem matemática do cosmos. E se o cosmos é harmonia, viver bem é viver de acordo com essa harmonia. E a ética pitagórica ela vai se expressar na vida comunitária, na partilha de bens e responsabilidades, no rigor intelectual e moral, na purificação dos excessos, na educação dos afetos e desejos. A ordem do cosmos também exige uma ordem interior. Ser justo é ser proporcional consigo e com os outros. Tá? Então, esses versos pitagóricos sintetizam essa ética, de modo que a gente pode dividi-los em 3 partes. Deveres religiosos e sociais, onde há versos que falam de honrar os deuses, respeitar os pais, cultivar a amizade com os virtuosos. Versos que falam da autodisciplina e caráter, fala sobre controlar as paixões, como a ira, a gula, a preguiça, a luxúria. Lembra que patos é totalmente diferente de logos, né? Se a gente está falando de harmonia interior, relacionando a cosmos e logos, a gente distancia-se um pouco desse patos, né? De um modo que o logos pode controlar essas paixões interiores que são muitas vezes desmedidas na ideia dos gregos. A gente sabe que não é tão simples assim, tá? Então, inclusive, um desses versos, né, que pode ser uma regra central para a disciplina, ficar até aqui para vocês como exercício. Antes de dormir, né, não permitas que o sono feche teus olhos sem antes perguntares. Reflete sobre o que aconteceu durante o teu dia. O que é que você fez de errado? O que é que você fez de bom? O que é que você deixou de cumprir? Esse é um dos versos pitagóricos. Um terceiro pilar, uma terceira parte desse guia de conduta é a seção da alma. Através da purificação interior, né, dessa purificação intelectual e moral, pela matemática e pela virtude, podemos nos libertar do ciclo de reencarnações. Então, a purificação por meio da teoria e da ética pitagórica leva à salvação. Tá? Uma curiosidade, embora são atribuídos a Pitágoras, os versos eles são uma compilação bem posterior, de séculos depois. É uma compilação dos neopitagóricos da antiguidade. Mas a gente pode falar que, mesmo assim, embora seja um escrito pelos neopitagóricos, eles preservam o núcleo da tradição oral dos pitagóricos clássicos, tá? Bom, por fim, né, a gente viu também que a salvação, né, embora dos pitagóricos, que a alma pode se libertar das desordens, a vida sábia corrige as dissonâncias interiores, a filosofia conduz à purificação e a purificação conduz à liberdade. De modo que o pitagorismo conduz à salvação filosófica por meio da harmonia interior, né? Por meio da serenidade, da lucidez, da liberdade interior. Inclusive, o primeiro filósofo que disse que era filósofo, vamos dizer assim, né? A palavra filosofia foi uma palavra utilizada por Pitágoras, porque quando foi indagado se ele era sábio, ele respondeu que ele não era um sábio, porque a sabedoria pertence apenas aos deuses. Ele era um amigo da sabedoria. Filosofia vem de philos, amigo, sofia, sabedoria. Tá? Os filósofos buscam essa sabedoria, eles não são detentores da sabedoria. Tá? Então tem até uma postura de humildade intelectual que a palavra filosofia nasce por meio dos pitagóricos. Por isso que eu decidi encerrar, né, a aula de hoje por meio dos
pitagóricos. Então a gente viu que essa passagem do Mitalogos não foi apenas uma substituição de histórias, foi a construção de um novo alicerce para a relação humana com a realidade. Né? Os pré-socráticos, com suas ferramentas conceituais, lançaram os fundamentos do pensamento racional ocidental. Né? A gente viu a confiança na razão, o universo é inteligível, o ser humano tem a capacidade de compreendê-lo por meio da lógica, por meio do pensamento crítico, a busca por causas naturais, princípios universais, vai estabelecer a base para o que a gente conhece hoje como ciência, né? E essa atitude de ousar perguntar, ousar questionar, investigar criticamente, não aceitar respostas prontas, talvez seja a maior herança que eles nos legaram, tá? Onde há logos, né, há a possibilidade de compreensão, há a possibilidade de diálogo, há a possibilidade de liberdade. E eu finalizo hoje, né, com aquele preceito de exame da consciência dos pitagóricos. Né? Não permitas que o sono feche os teus olhos se antes te perguntares o que fiz de errado, o que fiz de bom, o que deixei de cumprir. Esse episódio ele vai sair 2 dias antes do final de 2025, né? De modo que, se você está assistindo ele aqui, desejo a você um Feliz Natal atrasado, né? Mais um ótimo 2026 para vocês. A gente continua com esse curso no próximo ano. Comenta aí se vocês estão gostando do curso, tá? Se quer que vocês querem que eu traga também para vocês, quando terminar, mas a ideia aqui é trabalhar tanto o livro Aprender a Viver, volume 1, quanto o volume 2, mas também vou trazer para vocês a história da filosofia dentro dessa, tentando trazê-la dentro da abordagem do Luc Ferry, tá? Então a gente vê a parte da história para no final fechar aquele período com o que o Luc Ferry nos traz sobre isso. Então, próxima aula, a gente vai falar sobre os demais pré-socráticos. Não parou ainda, ainda tem outros pré-socráticos para a gente analisar, para a gente estudar antes de chegar nos sofistas, antes de chegar no Pitágoras não, no Sócrates, tá? Aquele que de fato vai delinear a filosofia em antes e depois dele. Então, novamente, feliz ano novo para vocês e obrigado por ter acompanhado até aqui.